O Morumbi anda com aquele tipo de zumbido que a gente conhece de longe, o mesmo que nasce quando o clube começa a olhar para o mercado com ambição de gente grande e a arquibancada sente que algo diferente pode estar se formando. Nos bastidores, entre conversas atravessadas, mensagens de empresários e aquela espuma de redes sociais, um nome passou a circular com força: Pedro, do Flamengo, aparecendo como possibilidade no São Paulo. E quando um rumor desse tamanho encosta no nosso escudo, ele não chega quieto, chega fazendo barulho, cutucando o sonho antigo, mexendo com memória de camisa pesada e reacendendo a vontade de ver o tricolor voltar a impor respeito sem pedir licença. Porque não é qualquer especulação, não é qualquer boato de janela que some em poucas horas. Pedro, para quem vive futebol, é daqueles atacantes que parecem ter o mapa do gol gravado na testa. Um camisa de área com presença, leitura, frieza, e que quando encaixa, muda o humor de um time inteiro. E aí você imagina ele de branco, vermelho e preto, pisando no gramado do Morumbi, recebendo uma bola viva na pequena área, girando com calma de veterano e estufando a rede como se aquilo fosse destino. É por isso que essa conversa cresce, porque ela tem cara de, se acontecer, muda o patamar. A torcida do São Paulo não é ingênua, mas ela é apaixonada, e paixão não vive só de realidade, ela vive de possibilidade, de sinal, de faísca. E a verdade é que o clube vem vivendo uma sequência de momentos em que parece faltar aquele golpe final, aquele atacante que transforma domínio em gol, pressão em vantagem, jogo amarrado em vitória. Quando o rumor do Pedro aparece, ele cai exatamente nesse espaço, o espaço da carência que todo mundo sente, mas que nem sempre consegue explicar sem levantar a voz. É como se o nome traduzisse uma necessidade coletiva, um desejo de ver o tricolor mais letal, mais imponente, mais inevitável. O que chega aos ouvidos do torcedor é sempre um mosaico quebrado. Alguém diz que houve consulta, outro jura que intermediários sondaram, tem quem fale em conversa com gente próxima, tem quem cite amigos de amigos, e aí o assunto explode. É assim que rumor nasce no futebol brasileiro, e quanto maior o nome, mais rápido ele se espalha. Só que, nesse caso, a sensação é que não se trata apenas de fantasia de arquibancada. Existe uma insistência no ar, e se repetido demais, como se por trás do burburinho tivesse alguma fumaça real, ainda que distante do fogo. E quando a torcida percebe essa insistência, ela começa a montar cenários. Começa a observar o noticiário com olhos de detetive. Uma frase solta vira pista, uma ausência em lista vira indício, um gesto em campo vira interpretação. O torcedor do São Paulo, quando está faminto por uma contratação de impacto, vira quase um caçador de sinais. E aí Pedro vira personagem central desse filme mental que a arquibancada dirige sozinha. A chegada, a coletiva, a estreia, o gol, a comemoração apontando para o escudo, a explosão do Morumbi como se o estádio respirasse de novo aquele ar de noites históricas. Acontece que Pedro não é um atleta qualquer que você simplesmente chama e assina. Ele é patrimônio esportivo, é nome de peso, é jogador que interessa a muita gente e que carrega expectativas de protagonista. E é justamente isso que torna essa especulação tão intrigante para o São Paulo. Porque o tricolor, quando mira um jogador desse porte, está dizendo ao mercado que quer dar um salto, que quer parar de viver apenas de sobrevivência e voltar a viver de imposição. É recado para dentro e para fora, para o elenco, para a torcida, para os rivais, para o país. Do ponto de vista de futebol, é difícil não se empolgar. Pedro é aquele centroavante que não precisa de 1000 chances para marcar, ele precisa de uma boa, e ele resolve. Ele se posiciona bem, protege, finaliza com qualidade, e tem inteligência para participar da jogada quando precisa. No São Paulo, onde muitas vezes o time constrói, trabalha, roda a bola, mas esbarra na falta de contundência, um atacante assim vira alavanca. Ele não é só gol, ele é respeito. O adversário se posiciona diferente quando sabe que qualquer descuido vira castigo. E tem outra coisa, o Morumbi tem uma característica que potencializa certos jogadores. A pressão, o tamanho, o barulho, a cobrança, tudo isso pode esmagar alguns, mas pode coroar outros. Pedro tem perfil de quem gosta de palco, de quem cresce quando a responsabilidade aumenta. A torcida imagina aquele tipo de conexão rápida, aquela relação de me deem a bola que eu resolvo com a arquibancada respondendo em coro. O São Paulo sempre foi grande demais para viver sem um atacante que olhe para o estádio e se sinta dono do momento. Taticamente, o sonho ganha ainda mais cor quando a gente pensa no estilo do tricolor, na ideia de ter um time competitivo, agressivo quando pode, inteligente quando precisa. Com Pedro, você ganha opção de jogo direto com qualidade, ganha pivô para a chegada de quem vem de trás, ganha referência para os pontas atacarem o espaço. Você ganha a possibilidade de transformar cruzamento em perigo real, bola parada em ameaça concreta, jogada trabalhada em conclusão. E o futebol, no fim das contas, se decide na área.
Ter alguém que faz a área parecer menor para o goleiro é meio caminho andado. Claro que o rumor não vive só de bola, ele vive de bastidor. E aí começam as perguntas que a torcida faz com o coração acelerado. Por que Pedro sairia do Flamengo? O que precisaria acontecer para essa porta abrir? Seria uma questão de espaço, de projeto, de desejo de protagonismo, de ambiente? Ninguém afirma com certeza, porque rumor não é prova, mas o futebol é cheio de movimentos silenciosos, e às vezes uma mudança grande começa com um simples incômodo, com uma vontade guardada, com uma conversa que alguém tenta manter em segredo. Do lado do São Paulo, também não seria simples. Uma operação dessas pede engenharia, pede criatividade, pede costura política, pede apoio, pede coragem. É o tipo de contratação que exige que o clube se mova como quem tem certeza do próprio tamanho. E isso mexe com a torcida porque a torcida quer ver essa postura. O torcedor quer sentir que o São Paulo não entra no mercado pedindo desculpas, mas impondo presença. Quer ver a diretoria agindo com ambição, sem prometer, mas sem se esconder. É aí que começam a surgir versões de como isso poderia acontecer. Há quem fale em tentativa de empréstimo com condições, há quem imagine uma negociação que envolva jogadores, há quem aposte em parceria com patrocinador, há quem cite investidores querendo associar sua marca a uma contratação de impacto. E cada versão alimenta a outra, como se a torcida, ao imaginar caminhos, empurrasse o clube mentalmente para a possibilidade virar realidade. E quando a massa tricolor empurra, a pressão não fica só na internet. Ela ecoa nas cadeiras do Morumbi, na rua, no dia a dia, no clima geral. O Flamengo, por sua vez, não é um adversário fácil de negociar. É um clube forte, com interesses claros, com capacidade de segurar jogador, com torcida exigente e com um elenco que gira em torno de decisões pesadas. Se Pedro é peça importante lá, qualquer conversa vira assunto sensível. E é justamente por isso que o rumor do São Paulo chama tanta atenção, porque ele sugere um movimento ousado, um tipo de negociação que não acontece toda hora. A torcida sente que, se isso estiver mesmo sendo tentado, o São Paulo está mirando alto. E tem o fator humano, que costuma ser esquecido quando a gente só fala de cifras e tática. Jogador também escolhe por vida, por ambiente, por sensação de pertencimento. São Paulo é uma cidade gigantesca, com pressão diária, com holofote permanente, mas também com estrutura, com possibilidades, com peso de camisa. O tricolor, quando acerta o ambiente, vira um lugar que seduz. O Morumbi vira lar, a torcida vira família, e o jogador sente que faz parte de algo maior do que um contrato. Se Pedro buscasse um lugar para ser protagonista absoluto, o São Paulo, em teoria, tem essa capacidade emocional de oferecer. E o torcedor, claro, começa a criar imagens antes de qualquer assinatura. Imagina Pedro chegando, sendo recebido como quem muda a rota do time. Imagina a apresentação com o estádio pulsando, a fumaça, os cantos, a sensação de recomeço. Imagina o primeiro treino aberto, a primeira vez que ele domina uma bola e a arquibancada reage como se fosse gol. Porque o torcedor do São Paulo é assim, ele transforma gesto em símbolo, ele transforma expectativa em energia. E essa energia, quando vira coletiva, pode ser combustível para um projeto inteiro. Mas é preciso dizer, com honestidade de quem ama o clube, rumor também é território de armadilha. Às vezes é balão de ensaio, às vezes é estratégia de empresário, às vezes é fumaça para esconder outra negociação, às vezes é conversa plantada para mexer com o ambiente. E o torcedor do São Paulo já viu isso acontecer. Já viu nomes gigantes circularem e sumirem. Já viu o mercado virar uma novela que termina sem final feliz. Só que, mesmo com essa cicatriz, a esperança volta, porque a esperança é teimosa, e o São Paulo é grande demais para o torcedor aceitar pouca coisa como destino. O mais curioso é como esse rumor mexe com a autoestima do tricolor. Não é só sobre ter Pedro, é sobre o São Paulo voltar a ser o clube que sonha grande e faz o mercado tremer. É sobre voltar a ver rival preocupado, comentarista desconfiado, adversário calculando o risco. O futebol é também psicologia, e uma especulação desse tamanho já altera o clima. Ela coloca o São Paulo no centro da conversa. Ela faz a torcida se sentir viva, participante, e isso tem um valor que vai além do gramado. Dentro de campo, a imaginação da torcida vai longe. Começa a desenhar jogadas, bola esticada, domínio de costas, giro rápido, finalização seca. Começa a pensar em triangulações, em cruzamentos, em segunda bola, em rebote, em pressão pós-perda com Pedro fechando linha e incomodando saída. Começa a pensar em como a presença dele libera outros jogadores, como atrai marcação, como abre espaço para infiltração. Um atacante desse calibre muda o desenho do adversário, muda o que o rival planeja, muda o que o técnico precisa ajustar.
E, se o rumor ganha força, a cobrança aumenta. A torcida começa a olhar para o clube e dizer, mesmo sem falar, se dá para sonhar com isso, dá para trabalhar por isso. A cobrança não nasce do capricho, nasce do entendimento de que o São Paulo tem história, tem marca, tem torcida, tem estádio, tem camisa. O que faltava muitas vezes era a sensação de que o clube se permitia ir além. O rumor do Pedro, verdadeiro ou não, reacende essa cobrança por grandeza, por ousadia, por uma postura que o torcedor sente como parte da identidade tricolor. Ao mesmo tempo, existe a realidade das finanças, a necessidade de responsabilidade, o peso de montar elenco equilibrado. E o torcedor sabe disso, mesmo que finja que não na hora da emoção. Mas há um ponto em que responsabilidade e ambição precisam caminhar juntas. Porque o São Paulo não pode ser apenas prudente, ele precisa ser competitivo. E competitividade, às vezes, exige decisões que parecem arriscadas, mas que são, na verdade, investimentos em retorno esportivo, emocional e institucional. A especulação também conversa com o momento do futebol brasileiro, em que movimentações internas ganham cada vez mais impacto. Jogador de topo se mexendo dentro do país vira terremoto. E quando esse terremoto envolve Flamengo e São Paulo, dois gigantes, o assunto ganha camadas, rivalidade, disputa por narrativa, briga por protagonismo nacional. É como se uma possível negociação dessas carregasse uma mensagem. O São Paulo não aceita ficar na sombra, o São Paulo quer ser protagonista, o São Paulo quer brigar por tudo. E é impossível não lembrar de como o Morumbi se transforma quando o time tem um matador. A confiança sobe, o time joga mais leve, o meio-campo arrisca mais, a bola chega mais. O atacante vira ponto de apoio psicológico. Quando o jogo aperta, alguém pensa uma bola nele resolve. Esse tipo de sensação muda a postura de um elenco inteiro. E é por isso que a torcida se agarra ao rumor, porque ela sabe o quanto um camisa de área pode corrigir o que hoje parece travado. Do lado do Pedro, a narrativa também poderia ser tentadora. Sair de um lugar onde a disputa por espaço é feroz para um ambiente onde ele seria o nome, a referência, o símbolo de um projeto. Ser o rosto de uma reconstrução, o atacante que devolve ao São Paulo uma aura que a torcida sente saudade. Tem jogador que foge desse tipo de responsabilidade, tem jogador que abraça. E o torcedor, no fundo, quer acreditar que Pedro seria do tipo que abraça. A cada dia, o rumor ganha vida própria. Tem gente que diz que o São Paulo já está de olho, tem gente que garante que é impossível, tem quem fale em conversas avançadas, tem quem diga que é só invenção. E nesse mar de versões, o torcedor faz o que sempre fez, escolhe a versão que alimenta o coração, mas mantém um pé na realidade. Porque torcer é isso, é sonhar alto sem perder totalmente a noção de que o futebol também é jogo de bastidores, de interesse, de poder. E enquanto isso, o Morumbi segue ali, esperando. Esperando um time que ataque com fome, que imponha ritmo, que transforme apoio em vantagem. Esperando uma notícia que não seja só espuma, mas que vire anúncio, que vire camisa, que vire gol. O rumor do Pedro mexe porque ele parece encaixar como peça que faltava, como resposta a uma pergunta que a torcida faz há tempos. Quando São Paulo vai ter, de novo, um atacante que assusta qualquer um? Se essa conversa estiver sendo realmente tocada nos bastidores, ela vai depender de alinhamento raro. Vontade do jogador, abertura do clube de origem, capacidade do São Paulo de construir o negócio de forma viável, e um timing que não mate a ideia antes de nascer. Porque janela tem relógio cruel, e rumor morre fácil quando o tempo passa e nada se concretiza. Mesmo assim, a sensação é que a simples existência do rumor já revela algo. O São Paulo está no radar do grande, o São Paulo voltou a ser mencionado em movimentos grandes. E talvez esse seja o ponto que mais aquece o peito tricolor. Não é só sobre trazer Pedro, é sobre o São Paulo se colocar de volta em um lugar de ousadia. É sobre o clube olhar para a própria história e decidir que ela não é enfeite de museu, é arma de presente. O torcedor quer ver a história sendo usada como argumento, como convite, como pressão, como promessa. Quer ver o São Paulo dizendo ao mercado: aqui é palco, aqui é cobrança, aqui é glória. A torcida também sabe que, se vier, Pedro vai chegar sob lupa. Vai ter expectativa enorme, vai ter cobrança, vai ter análise de cada toque. E isso, para muitos, assusta. Para a arquibancada, porém, é sinal de grandeza. O São Paulo não foi feito para contratar sem expectativa. O São Paulo é clube que, quando acerta, transforma jogador em herói, e quando não acerta, transforma decepção em tempestade. É duro, mas é parte do pacote. E quem veste o manto precisa entender que aqui a história pesa, mas também recompensa. Há, ainda, o lado simbólico de tirar um grande nome de um rival poderoso. Isso mexe com orgulho, com sensação de revanche,
com o imaginário de disputa. O torcedor não quer só ganhar jogo, ele quer ganhar narrativa, quer ganhar respeito, quer ganhar manchete. E uma contratação desse tamanho é manchete viva, é conversa de esquina, é assunto de bar, é debate infinito. O São Paulo, com Pedro, viraria tema nacional, e isso dá à torcida a sensação de que o clube voltou a ocupar o lugar que merece. Mesmo sem confirmação, o rumor acende uma chama. O torcedor começa a olhar para o elenco e pensar em como tudo poderia funcionar melhor. Começa a imaginar o time mais eficiente, mais frio, mais decisivo. Começa a imaginar que aquele jogo em que a bola não entra pode virar jogo em que a bola entra e o adversário desmonta. Porque, no futebol, o detalhe vira destino. Um atacante decisivo muda o destino de partidas, de campeonatos, de temporadas. E é por isso que a ideia parece tão sedutora. Ao mesmo tempo, existe um recado escondido nessa história. O São Paulo precisa se organizar para seduzir jogador grande. Precisa ter projeto claro, precisa ter ambiente forte, precisa ter estrutura, precisa ter discurso alinhado. Não basta só querer, tem que mostrar caminho, mostrar ideia, mostrar propósito. O rumor do Pedro, se for apenas rumor, ainda assim serve como espelho. Ele obriga o clube a se perguntar: estamos prontos para um movimento desse tamanho? Estamos prontos para sustentar um protagonista? E o torcedor, do seu jeito, vai respondendo com emoção. Ele diz que sim, que o Morumbi comporta, que a torcida empurra, que o escudo chama, que a camisa convence. Ele lembra das noites grandes, das decisões, das viradas, da mística. Ele lembra que o São Paulo não é um clube que aceita papel pequeno. E aí ele alimenta o rumor como quem alimenta uma esperança antiga, como quem rega uma planta que precisa de sol para crescer. Se amanhã a história esfriar, a torcida vai reclamar, vai se frustrar, vai dizer que foi ilusão. Mas, se amanhã a história ganhar uma faísca a mais, o Morumbi vai tremer. Porque o torcedor tricolor reconhece quando o vento muda. E, nesse momento, o vento parece carregar o nome do Pedro, mesmo que ainda seja só sussurro. Por isso, a sensação que fica é de alerta e de sonho ao mesmo tempo. Alerta para não cair em promessa vazia. Sonho porque é impossível não imaginar o impacto. E o torcedor do São Paulo vive desse equilíbrio. Ele desconfia, mas ele acredita. Ele reclama, mas ele ama. Ele se protege, mas ele se entrega. Quando surge um rumor que parece capaz de mudar o time, ele volta a ser criança, mesmo que finja ser adulto. No fim, a grande pergunta não é só Pedro vem. A grande pergunta é: o São Paulo vai agir como São Paulo? Porque a torcida quer ver postura de gigante, quer ver ambição responsável, quer ver o clube se movimentando com convicção. E Pedro, nesse cenário, vira símbolo de uma escolha. A escolha de tentar mudar o patamar, de tentar voltar ao topo não pela nostalgia, mas pela coragem. Enquanto nada se confirma, o torcedor segue olhando o Morumbi como quem espera uma notícia que faça o coração bater mais forte. Segue cantando, cobrando, sonhando. E se essa história for só rumor, que ela ao menos sirva para lembrar a todos dentro do clube que a torcida não se contenta com pouco. O São Paulo é grande demais para viver de pequenas esperanças. Mas se essa história tiver verdade por trás, se houver mesmo conversa, se houver mesmo caminho, então que o clube faça o que precisa ser feito, com inteligência e com alma. Porque atacante decisivo não é só peça, é mensagem. E a mensagem que o torcedor quer ouvir é simples: o São Paulo voltou a mirar o alto. E aí você fecha os olhos e imagina, só por um segundo, Pedro no Morumbi, a bola chegando, o silêncio que dura um instante, e o grito que explode como se a cidade inteira estivesse guardando esse momento há tempo demais. Se é rumor, que continue alimentando a esperança até a verdade aparecer. Se é caminho real, que vire realidade. Porque o torcedor do São Paulo, quando sonha, sonha grande, do tamanho do escudo que carrega no peito. E, aconteça o que acontecer, uma coisa é certa: quando o nome desse porte ligado ao tricolor, o clube volta a ser assunto como gigante, volta a ser desejado como gigante, volta a ser temido como gigante. E só isso já é um sinal de que o São Paulo, em algum lugar, ainda sabe quem é. Agora falta transformar o sussurro em certeza, e a esperança em gol.